Isso, obrigado, Nívia. Então, eu vou dar as boas-vindas a todos. Essa aqui é a nossa reunião científica da SB SBOT Santa Catarina, né? Eu estou como diretor científico e hoje estou representando também o nosso presidente, que é o Dr. Henrique Eisenberg, que infelizmente não pode estar presente, porque está num outro evento, mas ele está dando as boas-vindas a todos vocês. Eu tenho um prazer imenso em ter como nosso convidado o Dr. Giancarlo Polesello, que foi residente comigo durante, lógico, mais velho, na minha frente, meu residente superior, né? Mas um prazer muito grande tê-lo aqui no período que a gente cursou a Santa Casa. Guardo, de verdade, muito boas lembranças do Dr. Giancarlo, né? E hoje, com certeza absoluta, um dos marcos da cirurgia do quadril no Brasil, né? Como presidente até da própria Sociedade Brasileira do Quadril. Então, é um prazer imenso tê-lo, né? Eu vou deixar essa reunião agora ao comando do Dr. Renato Lopes, também, que vai conduzir depois uma mesa redonda, mas eu dou as boas-vindas a você, Dr. Giancarlo, muito obrigado aí pela sua presença, né? O professor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Pavilhão Ferdinand Gil Simons, a qual eu tenho muito honra de ter participado e convivido com você durante esses anos. Seja bem-vindo. Renato, ao seu comando. Muito obrigado a todos. E antes da gente terminar, eu vou fazer uma foto, porque depois às vezes não dá tempo. Se todo mundo que puder abrir a câmera para a gente poder guardar e depois fazer uma divulgação, por favor, alguns minutos. Aqueles que quiserem estar na foto, por favor, vamos deixar todos abrirem. Isso. Vamos lá, mais um. Aí. Dr. Richard. Então, pessoal, 1, 2, 3. Sorriam para a câmera. Muito obrigado. Renato, com você. Então, Dr. Funchal, muito obrigado. Desde já lhe parabenizo aí pelo todo o empenho aí frente à diretoria científica, né, da SBOT Santa Catarina, com as reuniões científicas online esse ano, um programa bem repleto de conteúdo, né? E hoje a gente tem a reunião da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Santa Catarina, com a ilustre presença do Dr. Giancarlo Polesello, que é um ícone, né, da cirurgia preservadora no quadril e um dos pioneiros na artroscopia de quadril e tratamento do impacto femoroacetabular. Ele é professor adjunto e doutor da Faculdade de Medicina de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é presidente da Sociedade Brasileira de Quadril e é um dos fundadores da International Society of Hip Arthroscopy. Então, eu passo a palavra ao Dr. Giancarlo e de antemão já lhe agradeço por ter aceitado o nosso convite. Renato, te agradeço, muito obrigado. Funchal, meu amigo de longa data, muito obrigado pela lembrança do meu nome. Fico muito feliz de poder participar e contribuir. Vejo aqui amigos meus, o Contreiras, o Canela, o Gustavo, tem amigos que a gente faz tempo, o William, Dani, que a gente já conversou. Agradeço a todo mundo e sempre é um prazer enorme revê-los. Eu vou, então, falar sobre o tema que me foi sugerido, que é o que eu aprendi com a síndrome do impacto femoroacetabular. E espero poder responder perguntas dos senhores, caso necessário depois. Então, o que a gente aprendeu? Que impacto acontece de muito tempo, desde artroplastia de quadril pode dar impacto. O impacto de uma prótese de quadril pode provocar osteólise e soltura da prótese. Vejam o impacto na borda da prótese. É o mesmo mecanismo do impacto femoroacetabular, né? Então, isso já é conhecido desde 1920. O Robert Jones já tinha citado isso no livro dele. E o Smith Peterson, em 1936, publicou isso, uma osteoplastia num quadril artrósico. O erro do Smith Peterson foi fazer isso num quadril artrósico. Se ele tivesse tido a ideia de fazer isso em quadris pré-artrósicos, nós vamos ver quando que isso aconteceu daqui a pouco, talvez a história teria sido diferente, né? Mas a palavra impacto, nesse artigo, ele já citava a palavra impacto. Então, é um conceito bastante antigo já. Nós não temos, isso não é novidade. E a palavra bump, a palavra CAMI,
foi descrito em 1968. Veja que o Carlos, na tese de doutorado dele, ele fala do bump, fala da carga excêntrica que entra forçadamente no acetábulo. Durante a flexão rotação interna, uma força aparece no nível onde o bump entra no acetábulo. Toda a descrição do CAMI está aqui em 1968. Cabeça tende a subluxar, está tudo aqui. Então, quer dizer, esses conceitos não são recentes, são antigos, né? E achava-se que era por uma epifisiolise subclínica ou uma alteração do desenvolvimento, do crescimento, e começaram a fazer quelectomias, né, desde a época da publicação do Smith-Peterson, e Hyman, esse é um argentino, você vê, em 1949 já publicou quelectomias para impacto femorotabular, todo mundo indo na onda do Smith-Peterson, que fazia isso para artrose. Aí as coisas mudaram em 1999. Por quê? O grupo do Gans, lá de Berna, na Suíça, observou inesperadamente, quando eles faziam osteotomia periacetabular e sobrecorrigiam, faziam uma sobrecobertura acetabular, que esses pacientes tinham dor na virilha e limitação do arco de mobilidade, igualzinho aos pacientes com impacto femorotabular. Eles correlacionaram uma coisa de outra. Demorou de 1935 a 1999 para descobrirem isso. Os pacientes não tinham artrose, mas tinham essa colisão entre o colo do fêmur e a borda do acetábulo. E isso levava a degeneração e artrose, mas ainda assim não se pensava nessa alteração de impacto, no conflito entre a borda do acetábulo e o fêmur. E aí, no exame físico, começaram a correlacionar com esses pacientes que tinham dor na região inguinal, eram jovens, e as radiografias, entre aspas, normais, essas radiografias, nem de hoje, já se sabe que nem de longe são normais essas radiografias, né? Então, os pacientes tinham dor, flexão, adução e rotação interna limitada, né? E isso se dava um impacto no exame físico, era esse, então. E esses pacientes tinham, então, degeneração precoce desses quadris, jovens, então, com a mesma artrose daqueles pacientes que tinham impacto. E o grupo do Gans, então, começou a fazer luxação cirúrgica e osteocondroplastia, né? Tirava um pedaço de cartilagem e tirava um pedaço de osso do fêmur, para, então, com luxação cirúrgica, uma técnica aberta, fazer a cirurgia e aliviar o impacto desses pacientes. Então, os conceitos mudaram, a osteotomia periacetabular mudou esses conceitos, começaram a fazer a luxação cirúrgica, mistura com isso resultado em paciente jovem de prótese de quadril, e principalmente os atletas, né, que a SBRAT é a sociedade nossa mãe que nos orienta na questão dos atletas com dor. E atleta com prótese, a gente vê aí que até tem atletas que voltam às suas atividades esportivas com prótese, mas é uma coisa que a gente não sabe a longo prazo como que esses pacientes vão evoluir. Mesmo precisava? Acho que tem alguém com o... E agora deu 292, tá bom? Alguém com o microfone ligado? Quem está... Então, o que era o impacto? Era isso, né? Um osso colidindo contra o outro e provocando uma sobrecarga em todo o anel pélvico, inclusive na pubis, muitas vezes na sacroiliaca, e o mais azarado dos pacientes chegava como primeiro sintoma uma hérnia de disco. Então, muitas vezes, um simples impacto, uma simples limitação do arco de movimento em flexão, rotação interna, gerava uma sobrecarga em todo o anel pélvico ou na coluna lombosacral. Também, para atletas, isso aqui é importante para o pessoal que mexe com o joelho, tem associação bem clara entre a limitação da rotação interna do quadril e a lesão do cruzado anterior. Então, não só o anel pélvico é afetado por isso, mas também o joelho, né? O primeiro que publicou isso aqui é uma revisão sistemática, mas o primeiro que publicou isso no mundo foi o João Helena Gomes, de Porto Alegre. Então, é importante relatar e citar o nome dele aqui, porque foi o primeiro que observou isso no mundo. Ele que publicou isso no Arthroscopy. E ele está incluído nessa revisão sistemática. Então, existe associação significante, e é maior ainda para quem tem perda de 20 graus ou mais de rotação interna. Isso aqui é um casinho que ilustra bem o que nós estamos falando, é o mesmo tipo de mecanismo de impacto, uma epifisiólise,
De um lado, vejo que é um menino que tem 14 anos de idade. De um lado, ele foi fixado, né? E depois de 14 anos, estava lá a fixação e a manutenção do espaço articular. O desvio do outro lado foi bem maior. E mesmo com uma fixação adequada, isso não foi uma fixação que não permitiu o impacto entre a borda do acetábulo e a região do bump aqui que fica, a região do CAMI, que nesse caso não foi um CAMI espontâneo, foi um CAMI criado por uma doença. Veja o que acontece depois de 14 anos, o quadril degenera. Então, esse paciente, se ele é um jogador de futebol profissional, acabou a carreira dele aqui, ó, aos 28 anos de idade. Então, o impacto femoroacetabular, seja qualquer causa, ele destrói a articulação, e isso a gente aprendeu nesse período que nós mexemos com o impacto femoroacetabular. Por quê? Porque vai a pancadaria entre a borda do acetábulo, esse conflito entre a borda do acetábulo e o fêmur, vai provocando a migração do lábio lá para dentro e a degeneração do quadril por erosão da cartilagem. E vejam aqui no aspecto artroscópico, um paciente pouco sintomático, um paciente atleta, pouco sintomático, deixa eu voltar aqui, que tinha essa configuração. Vejam, não existe essa conformação entre a cabeça do acetábulo aqui, a cápsula articular aqui, a borda do acetábulo toda irregular aqui, e o lábio solto migrando lá para dentro. Então, vejam isso, que é bem exatamente esse mecanismo que aparece aqui. Não é normal esta configuração do lábio estar medial à borda do acetábulo. Isso não é normal. Aqui, então, demonstra como que é esse mecanismo, né? Tanto de um lado quanto do outro. Vejam, se essa paciente passa líquido sinovial aqui, se passa líquido sinovial para dentro da articulação, passa sangue aqui, né, na cirurgia, passa líquido sinovial por esse furo aqui, ó. Tem um furo aqui. E veja o que acontece com a cartilagem. Ela vai delaminando do osso subcondral. E isso aqui, para quem olha somente esse filme aqui, pode entender que esse é o mecanismo de descolamento do osso subcondral. Sabe-se que cartilagem descolada do osso subcondral é cartilagem inviável. Tem artigos que mostram que 70% dessas células de cartilagem descolada do osso subcondral estão inviáveis. Então, aqui está bem claro o mecanismo de como um paciente desse, muitas vezes atleta, nesse caso aqui era uma corredora, uma maratonista atleta, destrói o seu quadril com esse mecanismo contínuo. E do lado femoral é a mesma coisa. Do lado femoral, vou voltar aqui, vejam esse tremendo bump aqui, entrando lá dentro do acetábulo, olha o tamanho do bump, o tamanho do calombo aqui no fêmur, entrando, penetrando lá dentro do acetábulo e fazendo, então, erosão dessa cartilagem. O nosso objetivo é aliviar isso, fazendo uma osteoplastia aqui, vejam, e evitando, então, que esse calombo enorme entre lá dentro da articulação e provoque essa lesão enorme por delaminação da cartilagem. Os mecanismos são semelhantes, não são iguais, mas são semelhantes, a gente deve entender os mecanismos. Então, fora fazer a osteoplastia, preservar o lábio acetabular é muito importante, né? O lábio, ele aumenta o volume do acetábulo, ele aumenta 5 milímetros de cobertura na cabeça femoral, aumenta 23% a superfície, aumenta a estabilidade do quadril. Então, aumentando o selo articular, mantém a pressão hidrostática do líquido, transmite carga e protege a cartilagem articular. Então, o que é a importância de restaurar a anatomia e que a gente aprendeu durante esses anos? Porque no início nós removíamos os lábios e hoje sabe-se que isso não deve ser feito. Tem que se restaurar a anatomia com um objetivo só. A gente alivia o conflito com a osteoplastia, preserva o lábio, preserva a cápsula e com isso nós vamos proteger a cartilagem. Ou seja, você fazer essas intervenções, na verdade, isso é um condroprotetor. Então, hoje em dia já é consenso que a melhor condroproteção para um paciente com impacto femoroacetabular não é bem só ficar dando condroprotetores, é promover a melhora anatômica do contato entre o fêmur e o acetábulo para que aquele paciente tenha, então, a restauração e a condroproteção via mecânica e não via medicamentos, né? Como a gente tem visto muita gente dando medicamento aí para pacientes sintomáticos, né? Depois nós vamos ver que tem controvérsias daqui a pouco nisso que eu acabei de falar, mas o consenso é que você deve, olhando as imagens que eu lhes mostrei, quando existe um mecanismo de impacto bem determinado e bem diagnosticado, é que a gente deve
melhorar isso, deve melhorar essa congruência articular. E sem o labro, a gente deve reconstruir o labro, que sem o labro, a área de contato diminui e a pressão aumenta. Então, não se deve remover o labro. Também, os estudos mostram que, se a gente simplesmente remove, chega a 45% de falha em 5 anos, ou seja, falhas precoces, recuperação em 20%, o paciente que sente que o quadril dele não está normal em 25%, né? Então, os fatores de risco para isso é para você não fazer a osteoplastia e deixar que um defeito condral fique grande, né? Então, você reparar versus remover o labro, num estudo prospectivo, de 1 a 4 anos, de segmento curto ainda, mas as atividades da vida diária e as atividades esportivas desses pacientes são melhores no grupo que você reparou do que no grupo que você removeu o labro, né? Então, 10 anos de segmento, a reinserção também decresceu menos o score de dor e função desses pacientes, né? A artroscopia também está associada, quando você faz a melhora anatômica desses quadris, a não progressão da artrose em 81% em 7 anos, e sabe-se que sobrecobertura acetabular e deformidade femoral são fatores de risco para revisão. Então, deixar lá sobrecobertura e deixar deformidades femorais, isso é fator de risco. E esse artigo agora de 2020 é muito interessante, um artigo randomizado controlado, tanto a osteocondroplastia quanto o grupo de lavagem. Esse grupo, nesse estudo que eles falam de simplesmente lavagem, não é simplesmente injetar soro fisiológico. Quando eles observavam lesão de labro, eles reparavam. Mas com ou sem osteoplastia, em 1 ano, o resultado foi semelhante. Mas em 2 anos, a taxa de recuperação foi menor dos pacientes que se fez osteocondroplastia. E o que é importante, então, em termos como conceito? O conceito de síndrome do impacto femoroacetabular. Não é um fator isolado, o impacto femoroacetabular. O impacto, na verdade, é um síndrome, né? Que é uma desordem clínica que envolve uma tríade de sintomas, sinais clínicos e achados de imagem, né? E o pano de fundo para isso é o contato prematuro entre o fêmur proximal e o acetábulo, que já vimos ali, né? Como que ela deve ser diagnosticada? Mais uma vez, como é um síndrome, por sintomas, sinais clínicos e imagens alteradas. E veja que aqui está, por último, imagens alteradas. O que a gente vê cada vez com mais frequência, infelizmente não com menos frequência, sim com mais frequência, os pacientes serem operados e indicados de cirurgia simplesmente por imagens alteradas, mas nós vamos ver daqui a pouco que, felizmente, isso não é só no Brasil que acontece. Então, sintomas de dor ou inguinal, relacionado ao movimento ou à posição, pode ser na nádega também, não é só dor anterior, pode ser lombosacral ou na coxa. Pacientes têm sintomas mecânicos, estalos, cliques, cleques no quadril e limitação do arco de mobilidade. Como que ela deve ser tratada? Conservadoramente, pode ser tratada. Os impactos que você diagnosticou que estão alterados, que têm alterações no quadril, provavelmente vão evoluir com artrose, então o tratamento conservador fica aqui questionável. E cirurgicamente, como a gente já demonstrou, alterando a morfologia e reparando os tecidos danificados o máximo que se possa, antes que seja tarde, né? Qual que é o prognóstico? Sintomas frequentemente melhoram com a intervenção. Muitos pacientes retornam à atividade normal. Tem artigos, e nossa experiência pessoal mostra, depois de quase 20 anos tratando impacto, que eles retornam à atividade normal em cerca de mais de 90%. Sem tratamento, provavelmente pioram a longo prazo. Esse futuro é incerto. O CAMI, já se sabe que o CAMI pode estar associado à artrose e não se sabe se o tratamento previne a artrose. Isso que é interessante, porque eu vejo muito paciente que vem no consultório falando, eu fui no médico que falou que eu tenho que operar, inclusive, o meu quadril assintomático para prevenir a artrose. Isso está muito bem documentado na literatura, que não se sabe se o tratamento previne a artrose. Teoricamente, naqueles pacientes sintomáticos, o tratamento previne a artrose. Quando a gente olha um filme disso aí, chega à conclusão, realmente, se eu tentar evitar que esses mecanismos que começam como mecânicos e terminam como hidrodinâmicos, se eu conseguir evitar essa história natural, pode ser que eu consiga mudar o curso da doença, mas não se sabe se previne a artrose. Como que alguém assintomático deve ser tratado, então?
Deixa eu voltar aqui. Não se sabe se o assintomático vai desenvolver sintomas. O que se sabe é que se um lado tem sintoma, a chance de ele desenvolver sintoma do outro lado é grande. Isso já se sabe. Agora, se o indivíduo com cão ou pincer, que são assintomáticos, vão desenvolver sintomas, não se sabe. Os métodos preventivos podem ter papel em pacientes de alto risco. Quem são os pacientes de alto risco? Aqueles que têm CAMI com um ângulo alfa acima de 60 a 70 graus. Então, esses são pacientes de alto risco e que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em atletas, né? Aí vejam que o problema não está só no Brasil, isso está publicado em artigos de fora. A imagem foi critério em apenas 92% dos casos para indicar uma cirurgia. Isso aqui é um perigo, né? Você indicar uma operação por uma imagem, em 92% dos casos, o ângulo alfa em 68%, sintomas em 75%, testes especiais em 70%, arco de movimento em apenas 30%, falha no tratamento clínico em 43%, e só 56% desses pacientes foram indicados, ou foi indicada uma artroscopia ou um tratamento aberto para esses pacientes, baseado nos critérios de Warwick, ou seja, sintomas, sinais e sintomas e imagens, né? Até 2003, a gente fazia desbridamento articular, 80% desses pacientes tinham mau resultado. Houve um período intermediário entre 2003 e 2005 que a gente começou a fazer osteoplastia, 80% de bons resultados, que é o que a gente mantém hoje com as melhores técnicas de identificar pacientes com outras deformações, ante ou retroversão, outros tipos de dor, alterações capsulares, a gente chega a 90% de bom resultado. Então, isso que é o que a gente vê a partir de 2005. Então, conhecer a fisiopatologia da doença e fazer o diagnóstico, entender os mecanismos de lesão, são muito importantes. E qual é a história natural? Então, intuitivamente, como eu falei, faz sentido, bloqueio ósseos, tecidos moles, tudo isso faz muito sentido a gente tratar, mas a literatura não assegura que a intervenção cirúrgica previne artrose. Isso é uma coisa muito importante e a gente ouve muitos colegas falando para os pacientes que a gente vai fazer intervenção para prevenir artrose. Isso não está corroborado pela literatura. Então, as pessoas intuitivamente fazem sentido falar isso, mas não há publicações em que você pode afirmar que se previne artrose e o risco de uma artroplastia total, né? Esse é um artigo muito interessante que ganhou até um prêmio da Hip Society. Estudaram as radiografias do quadril contralateral em pacientes com prótese unilateral e as alterações degenerativas são mais precoces nos displásicos, isso é muito importante. Então, o quadril displásico tem que ser tratado. Pacientes com impacto femorotabular são semelhantes aos normais, não são pacientes altamente ativos, isso é uma crítica dos pacientes, isso aqui para atleta não serve muito, e a correção do impacto pode alterar minimamente a história natural, mas, como eu falei, não são pacientes muito ativos. Mesmo assim, chama-nos atenção esse tipo de dado, né? E a cirurgia profilática deve ser indicada? Não tem nenhuma evidência que os assintomáticos se beneficiam com a cirurgia do impacto. Existe uma prevalência muito grande de impacto na população assintomática, né? E qual que é a história natural do impacto se deixado sem tratamento naquele impacto assintomático? A gente não sabe também. Então, não deve tratar com cirurgia profilática pacientes assintomáticos. Outro artigo muito interessante do grego, do Hartofilakidis, em impactos radiográficos, 96 eram assintomáticos, 17 tinham CAM, 34 pincer e 45 ambos, vejam, numa idade relativamente jovem, 18 anos de segmento grande, 82% dos assintomáticos não tinham artrose, não progrediram para artrose. O único preditor foi a artrose idiopática do outro lado, e cirurgia profilática não é necessária, ele deixa bem claro que a cirurgia profilática não é necessário, que vejam, aos 18 anos de segmento, os pacientes não apresentaram indícios de evolução do outro lado. É diferente a história quando o paciente é sintomático do outro lado. Isso nós vamos ver mais tarde. Por enquanto, vamos guardar só essa informação, que os pacientes assintomáticos, eles não devem ser molestados com operações. Nos atletas adolescentes, não. Aqueles que têm grandes deformidades e têm
Alguém começou a fazer uma projeção aí? Eu vou voltar com a minha Doutor apresentação. Marcos. Eu voltei aqui com a apresentação. Então, os atletas jovens sintomáticos, eles devem ser, então, operados. E fazer isso aberto ou fechado? Tem gente que fala, mas eu não faço artroscopia, eu faço aberto. Não tem diferença clínica ou radiográfica em 2 anos se você faz aberto ou fechado. Nós, já com médio e longo tempo de segmento, a gente teve um trabalho que levou em consideração a revisão sistemática, né, de mais de 1.000 artigos. Eles selecionaram 16, um deles é nosso aqui, né? Nós tivemos um único trabalho brasileiro, foi uma honra para nós termos esse trabalho incluído nesse estudo. Ambos os grupos tiveram resultados equivalentes, tanto aberto quanto artroscópico, e as atividades da vida diária foram melhores no grupo de artroscopia, provavelmente por conta da cirurgia ser menos invasiva, só isso. Mas aos 2 anos de seguimento, os resultados são iguais. Então, já se sabe que o CAMI é uma morfologia que leva a artrose, e a cirurgia é efetiva, tanto aberta quanto artroscópica. Então, vamos começar a chamar a artroscopia aqui, não de um tratamento, e sim de uma via de acesso. A artroscopia deve ser encarada como uma via de acesso ao quadril, como qualquer outra via de acesso, né? Então, outros artigos também mostram que existe alteração biomecânica após a correção do impacto artroscópico melhor do que o aberto. Então, é melhor fazer a artroscopia do que aberto. A literatura está, aos poucos, mostrando que isso é claro para a literatura, mas o benefício disso ainda está para ser determinado quanto à história natural. A gente sabe que a artroscopia para o impacto é boa, para o paciente sintomático, tratamento aberto também, não é tão bom, mas é bom, mas não se sabe se você muda a história natural, ou seja, se você vai evitar que esses pacientes evoluam para artrose. O que se sabe é que aqueles sintomáticos com dor você consegue tratar. Também, tanto nos pacientes abertos quanto artroscópico, melhora a dor e a função nos sintomáticos, evidência limitada, não é um artigo, só tem vários artigos que mostram que você tem evidência limitada que afeta a história natural. E também temos que considerar que existem fatores adaptativos naquele que não desenvolveu artrose. Então, os fatores adaptativos são muito importantes naqueles que não desenvolveram artrose, né? Então, também existe impacto econômico. Vejo, isso é um trabalho que eles usam muito nos Estados Unidos para mostrar que o custo médio de $23.000 da cirurgia, né, artroscópica para colocar o doente rapidamente de volta à vida ativa, contra 91 mil daquele que você fica esperando, fazendo fisioterapia, esperando, fazendo tratamentos conservadores. Em 99% dos casos, a estratégia custo-efetividade foi preferida pelas operadoras de saúde. Pena que aqui no Brasil, as nossas operadoras ainda não leram esse trabalho, mas está lá, publicado. É um trabalho sério, né? Nós temos essa mesma experiência em atletas, aqui no caso de yoga, 93% retornando à cirurgia numa média de 6 meses de pós-operatório, 45% num nível maior de prática, ainda talvez pelo alívio do impacto, pela melhora do arco de mobilidade, 40% no mesmo nível e 7% no menor nível. Também, o que esperar? Será que a gente deve esperar? Existe artigos que mostram alta taxa de lesão grave na cartilagem do lábio acetabular se você fica esperando, principalmente nos jovens. Então, se você tem um diagnóstico de um paciente sintomático, é recomendável fazer intervenção precoce. O CAMI é diretamente proporcional à gravidade da lesão. Isso aqui a literatura praticamente é unânime. CAMIs com ângulo alfa acima de 60 graus devem ser operados. Quando você vê um CAM na radiografia de AP, de frente, é mais grave ainda. Então, esse paciente sintomático com CAM na radiografia de frente já é indicação de uma artroscopia ou de um tratamento aberto o mais rápido possível. Estudos multicêntricos randomizados controlados publicados no Lancet, você vê pelo grupo do Damon Griffin, lá de Warwick, mostra que a artroscopia é melhor que a fisioterapia personalizada e essa diferença é significante. Tem um estudo aqui que antigamente todos os fisioterapeutas se baseavam para falar sobre isso, um randomizado controlado de um único hospital por um único cirurgião de uma força armada americana, do exército americano,
mostrou que os resultados eram iguais ao tratamento aberto ou artroscópico versus tratamento fisioterápico. Mas 1/3 dos militares não haviam retornado ao trabalho. Então, esse artigo aqui, que muita gente se baseia para afirmar que o tratamento é igual, não é bem assim. Já tem outros estudos mostrando que o tratamento deve ser feito para a dor, corrigindo, então, as anomalias ósseas e corrigindo os conflitos de partes moles e as lesões de partes moles, né? E se tem aquela resposta para isso? Se a gente tem bilateral no paciente sintomático, o que vai acontecer com esse quadril que ainda está assintomático? Provavelmente ele vai se tornar sintomático. 81% tornaram-se sintomáticos em 2 anos. Então, isso é uma informação importante para dar para os pacientes que perguntam: o que vai acontecer com esse meu quadril, doutor, que está assintomático? O que eu tenho dito hoje para esses pacientes: você tem 80% de chance que ele se torne sintomático nos próximos anos. E o que leva mais a possibilidade desses quadris serem sintomáticos, né? O menor ângulo céfalo-cérvico diafisário, ou seja, quadris mais em varo, quadris mais cobertos, né? Maior ângulo Weber. O ângulo alfa, né? Acima de 60 graus, é um ângulo ruim. E quanto mais jovens esses pacientes, mais atletas, menor a chance de eles terem o quadril persistentemente assintomático. Então, o que de lição que eu levei durante todos esses mais de 20 anos de experiência com artroscopia e com o tratamento do impacto frontotabular? Que a gente deve operar precocemente aqueles pacientes sintomáticos e não mexer nos quadris assintomáticos até que eles se tornem sintomáticos. Muito obrigado. Agradeço muito a gentileza e o convite dos senhores. Muita honra para mim poder fazer essa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Giancarlo, pela brilhante apresentação. Realmente, essa questão dos pacientes assintomáticos é sempre bem polêmica e a gente predizer, na verdade, qual é o quadril que vai ser sintomático no futuro ou que vai desenvolver artrose é um desafio, né? Que a gente já vem há anos aí, a gente ainda não tem evidência para isso. Agora a gente vai abrir brevemente para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para o Dr. Giancarlo, pode abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente. Ninguém? Dr. Giancarlo, eu vou fazer uma pergunta. O senhor falou sobre reconstrução labral. Eu só queria saber que enxerto que o senhor tem usado nos casos de reconstrução labral. Vocês têm acesso a banco de tecido aí na Santa Casa, né? Que tipo de enxerto vocês têm usado? Enxerto de banco. No começo a gente captava labro, e aí o labro mesmo, eu usei em alguns casos o próprio labro de doador. E é o melhor labro que tem, porque ele já vem redondinho assim, então sim, já vem no formato. O problema é que às vezes você capta labro inadequado, às vezes o cara foi lá e deu um corte no meio do labro, às vezes vem um fino labro fininho que você não consegue passar um ponto. Então eu desisti de captar labro, porque a captação do labro, ela requer técnica, uma técnica bem apurada para captação. Então, o que eu faço hoje é tendão do tibial anterior, que é desse tamanho assim, e com um tendão desse tamanho, você põe um ponto anterior e todo aquele labro lá dentro, e puxa pelo portal posterior. Então, fica um rabo lá fora pelo portal posterior, entendeu? E aí você vai pregando na borda do acetábulo, depois só corta aquele rabinho e puxa o rabo que sobrou. E é bem mais fácil essa técnica, tendo um enxerto de grande tamanho, que você possa tirar pelo portal posterior. Então, hoje eu uso essa técnica. Tem preferência mais por fazer circunferencial ou só segmentar no segmento deficitário? Porque hoje tem uma discussão... Precisa, né? Eu nem fico tirando labro que não precisa, né, Renato? Uhum. Então, muitas vezes eu vi o Brian White, lá de Colorado, ele tira todo o labro inteiro. Eu vi, até me assustei um pouco. Segundo ele, os resultados são fantásticos, mas a intervenção, para mim, é muito agressiva. Não sei se você conheceu o Brian White, né? Sim, ele é bem polêmico, na verdade. Todo mundo tem ele é bem agressivo, né? Eu acho que se o labro tem 1 centímetro,
que você perdeu aquele lábio, eu nem reponho. Apesar de ter artigos que mostram aquela janela, que a janela, né, pode dar efeito, quebrar o efeito do vácuo. Eu entendo toda essa argumentação, mas nós temos que entender também que existem fatores adaptativos do corpo humano e existe possibilidade de se criar algum tecido nesse gap. Então, gaps de até 1 centímetro, eu deixo sem. Gaps maiores que 2 centímetros, eu reconstruo, mas só naqueles 2 centímetros, entendeu? Eu evito tirar o que está lá, mesmo que tenha um aspecto meio adoentado, assim. Eu acredito na força da natureza tentando preservar isso. Nós nunca seremos melhores do que a natureza. O Brian White, mesmo que o labrum fosse mais ou menos aquele labrum, digamos, meia boca, que a gente acha que dá para preservar, ele não acreditava em sutura, então ressecava e fazia reconstrução circunferencial mesmo. Tecnicamente, dá até uma inveja de ver o Brian White operar, mas eu acho que ele exagera um pouco, assim, minha opinião pessoal, até falei isso para ele, já por isso que eu posso falar. A maioria, na verdade, tem um trabalho que mostra que 93%, 94% dos cirurgiões usam enxerto de banco, né? Principalmente porque é um tecido que ele não é inervado, né? Teoricamente, você tira um dos fatores causadores de dor e, ao mesmo tempo, você não tem uma reação inflamatória tão grande, né? Porque ele acaba não gerando tanta aderência ali com relação à cápsula articular, né? No começo, eu morria de medo, né? Porque você está colocando um tecido homólogo num paciente, um tecido que você não sabe se está bem estéril, né? Você está colocando dentro de uma articulação importante, se tiver um revertério ali, vai te dar um problema grande, né? Mas depois você se acalma um pouco conforme a prática vai acontecendo, né? Mas eu vou te confessar que fazia isso com as coronárias bastante espasmódicas aí no começo. Agora, nem tanto, mas mesmo assim eu respeito muito essa técnica. A gente deve evitar grandes dissecções, né? Deve evitar grandes substituições de labro. Quanto mais você respeitar a natureza, mais o pós-operatório do doente vai te respeitar. Sim, com certeza. Posso fazer uma pergunta, Renato? Com certeza, fica à vontade, Fernando. Então, Jean, como é que o senhor faz essa avaliação da viabilidade labral no intraoperatório? O senhor tem algum critério um pouquinho mais objetivo? É mais o feeling mesmo? O doutor Marco Filipon fala ali que até labrums de 6 milímetros ele considera que vão ter função, labrums menores que 6 milímetros já ele parte para uma ressecção e uma reconstrução labral. Eu queria que o senhor pudesse compartilhar um pouquinho da sua experiência nisso aí. Mesmo o labro muito fino, ele tem uma função, ele foi colocado fino lá por algum motivo, você entendeu? Provavelmente, quando você tem uma sobrecobertura, o labro naturalmente vai ser fino, porque não há necessidade daquele labro ser grosso. Tanto que quase todos os casos de displasia, o labro é hipertrófico. Por que será? Para compensar a displasia. Por que será que o músculo ilio-capsular é hipertrofiado em pacientes com displasia? Para tentar compensar. Então, a natureza, ela é sábia. Não é à toa que esse labro é fino. Então, se o labro é fino, você fez uma ressecção ampla, lógico, aí tem esse detalhe. O labro é fino, o labro é inexistente, o labro é ossificado, você fez uma ressecção ampla, você não conseguiu recolocar aquele labro, reparar aquele labro, você tem que colocar outro. E você não vai colocar fino quando você colocar outro, você vai usar todo o seu arsenal, e dentro do seu arsenal está lá que você não deve colocar labro fino, entendeu? Agora, tirar um labro fino só porque ele é fino, não faço isso. Eu reparo o labro fino. Relacionado a essa questão do lábio, teve uma situação engraçada com o Jeff Nipple num Veio Hip Symposium lá, que ele tinha um paciente com um pincer, aquele quadril bem concêntrico, e ele debridou o lábio, ele deixou o lábio bem fino, mas ele mostrou que deu selo, né? E aí acabou o vídeo dele e todo mundo perguntou, tá, você não reconstruiu? Assim, mas deu selo, né? Para que eu vou reconstruir esse lábio se a articulação está estável, deu selo? E aí é uma coisa que eles acabam sendo muitas vezes muito agressivos, né? Nessa questão de reconstrução e tal. Agora, na reconstrução, eu não reconstruiria com outro fino, entendeu? Eu reconstruiria com outro grosso, do tamanho maior que seja possível, ou seja, no mínimo 5 a 10 milímetros, tem que ter no mínimo 5 a 10 milímetros no lábio. 5 milímetros já é difícil você passar um ponto ali, né? Então,
eu prefiro o labro ou tecido de banco ou labro grosso e que você consiga fixar, porque um labro solto, você deixar lá um labro solto também não é bom. Mesmo eu já reoperei vários pacientes que tiveram uma reparação deficiente e que o labro estava solto lá, dando sintoma. Então, nas reoperações, eu observei bem isso na minha experiência, e que você, se deixar instável esse labro, ele vai continuar instável lá dentro, ele não vai cicatrizar por milagre, você tem que estabilizar como uma fratura. Se você não colocar uma placa lá e deixar uma fixação estável, aquela fratura pode dar uma pseudoartrose. No labro acontece a mesma coisa. Isso que você falou, Renato, a gente via muito quando você saía lá do Filipão, que botava um monte de âncora, e aí viajava lá para Nashville com o Thomas Bird, e que ele ficava, que era muito mais conservador, naturalmente, e aí ele fazia só passava a radiofrequência em cima do lábio e dava selo. E você fala assim, pô, mas não vai fixar? Lembra disso, Giancarlo? Ele falou assim, pô, e deu certo. E ficava um espetáculo, a cirurgia dele era maravilhosa. Mas, né, Contreiras? Porque teve umas épocas, cirurgia maravilhosa, quando todo mundo falando é uma coisa maravilhosa também. Falando é maravilhoso, eu quero ver o doente. Entendeu? Eu, Sim. Por exemplo, quando voltei de lá e que vi o Filipon fazendo tenotomia de pessoas em todos os pacientes, na minha volta eu tive um monte de problema, entendeu? Então, quer dizer, ou eu sou um péssimo tenotomizador de pessoas, ou tem alguma coisa errada nas informações que a gente recebe. Então, não sei, entendeu? Eu sou meio cético com essas informações, que tudo é ótimo, tudo é bom. Hoje eu não faço mais tenotomia de pessoas, a não ser que o paciente tenha assim, olha... Não, tenotomia de pessoas, só se tiver um snapping muito grande, ainda assim eu evito o negócio que eu evito ao máximo. Eu já tive atleta que eu tirei de atividade por conta de fazer tenotomia de pessoas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Aproveitando o gancho do Contreiras ali, Desculpa. Eu acho que tem uma grande diferença também, né? Os nossos pacientes já chegam para a gente com danos condrais e lesões labrais bem mais acentuados do que os pacientes que tanto o Filipon quanto o Bird operam. Isso é uma grande diferença também em relação, talvez cultural, não sei, mas na época que nós tivemos por lá, as artroscopias que a gente viu, pelo menos com eles, as lesões não eram lesões tão grandes e extensas quanto as que a gente tem aqui. Então, isso eu acho que faz uma grande diferença. Concordo com você, Dani. Concordo, sim. Boa noite, Renato. Boa noite, os amigos de Santa Catarina. Boa noite, meu professor Giancarlo, né? Vou opinar aqui um pouquinho também, que eu também estou nos 20 e poucos anos como o Giancarlo e como Contreiras, né, Contreiras? Podemos chamar de os dinossauros aqui da artroscopia, né? Jean, você, quando faz um enxerto de labrum, você não acha que a artrofibrose também pode ser uma das causas aí de dor residual depois? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, dos casos que eu fiz, não tive nenhum. Eu não tive nenhum. Um pós-operatório bem feito, a artrofibrose, eu costumo olhar se o paciente tem cicatriz hipertrófica no corpo. Se ele tem cicatriz hipertrófica, eu dou losartana para o paciente e faço mobilidade, chega a 2 horas de bicicleta por dia, faz mobilização com fisioterapia muito mais acentuada, principalmente o paciente que tem cicatriz hipertrófica pelo corpo ou já teve história de cicatriz hipertrófica. Se ele tem isso, eu faço isso. Se não, eu faço um pós-operatório em termos de movimentação muito agressivo. E eu, por sorte, não tive agressivo no sentido de movimentação. Por sorte, eu não tive nenhum caso que eu tive que reoperar por aderência dos enxertos. Já tive que reoperar por aderência pacientes que tiveram, paciente depois com cicatriz hipertrófica, fez aderência, eu tive que reoperar. Paciente meu. Mas foram 2 só. Outra coisa que eu queria era, um dia eu vou contar a história sua, né? Que eu vou aproveitar aqui e contar a sua história. Uma história muito interessante do Pedroni, que está sendo gravada, por isso que eu vou contar. O Pedroni me pediu que queria ver artroscopias. E eu, então, marquei numa sexta-feira 8 artroscopias numa semana. Uma semana.
Marquei 8, sendo que 3 delas eram na sexta-feira. Isso é verdade. Das 8, os convênios vão me suspender 4. Então, ele, pelo menos, meu amigo, né, que pediu para que eu fizesse isso, eu vou mostrar 4 para o meu amigo, né? E, naquela semana, as 8 saíram, inclusive 3 na sexta-feira. Só que no domingo, ele me liga, assim, na hora do Fantástico, e falou para mim, pensando bem, eu não vou, entendeu? Então, essa história do Pedroni, que não veio, e eu lembro disso até hoje. Toda vez que vejo você, eu lembro disso, meu amigo Pedroni, e agora ficou gravado isso. Muito obrigado, Pedroni. Nós só temos que lembrar que isso foi nos anos de 2003, 2004, mais ou menos isso, né? Que a gente estava começando e demorava umas 5 horas cada artroscopia. Por isso que você ficou bravo comigo, né? Muito feliz com você, Pedroni, naquela época, e você não viu nenhuma das 8, e as 8 saíram. Incrível, né? Quando você não quer, você pensa, metade vai ser suspenso pelo convênio, as 8 saíram naquela semana. Tem um negócio do chat aqui que o Fernando Pina falou. Fernando, meu amigo, te dou boa noite. Fernando, aqui você falou que você estava em 2007, no primeiro encontro de artroscopia. Não, o primeiro encontro de artroscopia foi em 2002. 2002, que por sinal estava lá o Contreras, estava lá o Marco Pedroni. Então, eu fico feliz de te ver. Só corrigir isso para 2002. Tem uma coisa que eu acho legal, já que você começou... Me permitem falar alguma coisa? Quem? Fica à vontade. Só deixar o doutor Contreras fazer o comentário, o Pino já pode... Só, já que o tema é o que a gente aprendeu de impacto, né? Então, eu acho que tem uma coisa que é histórica aqui, que principalmente o Giancarlo e o Pedroni viveram isso intensamente nesse começo da artroscopia. Quando nós começamos a artroscopia, e eu tenho quase certeza que os dois vão falar a mesma coisa que eu acho que nenhum de nós consegue fazer a mesma coisa que a gente fazia lá em 2002. Se você tiver que ensinar alguém a tratar impacto, principalmente a osteocondroplastia femoral, como nós fazíamos lá em 2002, eu tenho quase certeza que você não consegue ensinar para um residente teu o que você fazia lá em 2002, aquela coisa de tirar os instrumentos todos do paciente, fletir, botar tudo de novo, era difícil para caramba. Eu me lembro que o Pedroni, um dia eu e o Pedroni conversando, eu falei, as 5 primeiras eu nem consegui chegar lá, e o Pedroni falou, as 10 primeiras eu também não vi nada. E a gente riu assim, se acabando fazendo aquilo lá. Então, realmente, tratar impacto femoroacetabular é ainda hoje, no meu entender, uma das partes mais difíceis da artroscopia. Fazer o quanto tirar de osso da borda acetabular é difícil para qualquer cirurgião. Nós estamos falando de milímetro. 1 milímetro de osso que você tira na borda acetabular são 5 graus da mudança de ângulo do acetábulo. É muita coisa, gente. Então, no fêmur, a mesma coisa. Você come cartilagem, se você tirar muito acetábulo, você perde selo. Então, ainda essa curva de aprendizado... Eu estava do lado do Giancarlo, quando a gente estava lá com o Filipon, nós estávamos juntos, eu me lembro desse dia perfeitamente, nós estávamos juntos quando o Filipon, pela primeira vez, nós vimos o Filipon pela primeira vez passar o artroscópio da parte intraarticular para extraarticular sem tirar os instrumentos. E um olhou para a cara do outro e falou assim, como é que ele fez isso? Giancarlo olhou e falou assim, não, espera aí, faz isso de novo, tipo assim, volta a cirurgia ali. Não sei se você lembra disso, eu lembro perfeitamente disso. Assim, como, tipo mágica, que ele simplesmente estava lá dentro e ele passou para fora assim. E nós tivemos que ver várias cirurgias seguidas dele e a vontade era largar, ir embora naquela hora da cirurgia, correr ou para o cadáver ou voltar para o Brasil rapidinho, porque a gente queria tentar aquilo.
porque a gente apanhava um monte fazendo, tirando os instrumentos, botando tudo de novo, não é, Pedroni? Então, eu acho que esse aprendizado no impacto femoroacetabular foi muito marcante. Hoje, fazer essa passagem facilita muito, mas não torna a cirurgia mais simples. Não quer dizer que ficou fácil fazer impacto femoroacetabular. Continua sendo um grande desafio e continua sendo muito difícil. E foi obrigado, doutor Contreras. Me fez lembrar um negócio interessante, Contreras, que eu tive a honra de participar com você aí em Florianópolis, acho que na primeira artroscopia. Foi. Obrigado, doutor Contreras. Doutor... Eles viram o André Moura aí, ó. André... Então, eu queria falar um pouquinho. Posso? André, só vou te pedir só para ser breve, daí para a gente poder passar para a mesa redonda daí, tá? É muito breve. Primeiramente, muito obrigado por ter me operado, Giancarlo. Eu estou nota 10, faz 4 para 5 anos que se fez o meu impacto, eu estou excelente, agradeço muito, não tenho mais dor, não fico chorando em alemão em posição fetal, tá ótimo. E comprei uma bicicleta ergométrica, usei muito e estou recomendando meus pacientes e já vendi também, né? Tem que desapegar um pouquinho. Eu sigo o Giancarlo, ele esteve presente comigo no primeiro curso que eu fiz da ANA, em 2007, já tinha ido viajar antes também, mas foi o meu instrutor, e depois criamos uma boa amizade, foi meu médico, e agora eu acredito que é um mentor, né? Porque ele me disse para ir lá no Túlio Ravelli aprender a fazer ultrassom. Ele tem no consultório, agora nós compramos também, estou fazendo. E lá no Túlio, que eu achei um cara fantástico, excepcional, muito bom no que faz, eu vi, ele me mostrou em mim, que eu ainda tenho um ressalto interno, que ele até comentou com o Dr. Bird num congresso que teve, não me lembro qual, se foi no Rio, em São Paulo, que o ressalto interno se dá mais ao nível da cápsula e mais proximal do que no pequeno trocânter. E, inclusive, o Bird não gostava mais de fazer tenotomia no pequeno trocânter lá, porque sempre dava calcificação heterotópica, etc. e tal. Mas, enfim, ele mostrou no meu ultrassom, inclusive está na página do Túlio Ravelli, quem for ver lá o ressalto do Ilho Psoas, ele é mais na cápsula mesmo, e é o meu quadril que está lá. E fui para lá por indicação do Giancarlo, né, que eu considero aí um grande mentor e sou fã. E obrigado. Você faz favor de me agradecer, porque fui eu que te levei para lá e tive que te aguentar roncando durante 2 semanas, tá? Você foi uma surpresa agradabilíssima, que tinha um cara tão engraçado e divertido e bom companheiro de viagem. Eu agradeço você, porque você veio aqui em Joinville, quando o Luciano Palco organizou um evento, operou lá no Unimed, foi uma ótima cirurgia também. O vídeo está gravado, obrigado também, Contreras. Um dia, Contreras, conta a história do General Clark. Depois, quando tiver tempo, depois você conta a história do General Clark com o André, tá bom? Boa noite, pessoal. Sei que o papo tá bom, mas infelizmente a gente tem horário para cumprir. Tá? A gente tem uma mesa redonda aqui que a gente vai discutir um casinho rapidinho para ilustrar um pouquinho. Tá? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Estão vendo a minha tela aí? Está vendo? Estão me ouvindo, né? Aham, está ouvindo bem. E vendo a sua tela. Tá legal, tá ótimo, pode ir. Beleza. Só um segundinho aqui. Então, hoje a gente vai ter uma mesa redonda seguindo no mesmo tema, né? O que se aprendeu sobre o impacto femoroacetabular. A gente vai ter, então, o Dr. William Dani, lá de Lages, né? Que é doutor em alto rendimento esportivo, preceptor da residência médica do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e professor da Uniplac. A gente vai ter também o Dr. Marcos Contreras, que é um cirurgião experiente em artroscopia de quadril, em tratamento do impacto femoroacetabular, que ele é médico, mestre em biomecânica pela UDESC, né? E em alto rendimento esportivo pela Universidade Pablo de Olavide da Espanha, e membro titular da SBQ e do ISHA. E também o Dr. Fernando Lupzello, que é membro titular da SBQ
e também membro da Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT Santa Catarina, membro da Clínica Leve, lá de Criciúma, e também preceptor da Residência Médica do Hospital São José. A gente vai discutir um caso aqui, mas se alguém quiser participar, o doutor Pedroni, doutor Giancarlo, quiser fazer algum comentário, é só abrir o microfone e participar. Tá? É um caso do dia a dia, né? Então, esses são os dois serviços que eu represento, também o Instituto Brasileiro de Tecnologias em Saúde. Tá? Então, eu trouxe um caso clínico aqui para a gente discutir, uma paciente de 32 anos, de sexo feminino, fisioterapeuta. Ela começou com dor no quadril para ficar sentada e para levantar da cadeira há 2 meses. Quando ela estava fazendo a fisioterapia, porque ela fez uma vídeo do lado esquerdo, e ela estava se sentindo muito bem, só que o outro lado começou a incomodar. Aí o lado direito começou a ser sintomático, ela tinha o sinal do C positivo, tinha um FADIR positivo, um Fabry negativo, tá? Uma rotação interna de 20, externa de 45, uma flexão de 110, uma extensão de 10, uma abdução de 40 e um Hare score modificado de 64 graus. Dr. William, o senhor gostaria de começar comentando o caso? Qual é a tua impressão inicialmente? Já começou com uma paciente boa, né? Feminina e fisioterapeuta. De qualquer forma, assim, basicamente também o que o Jean já colocou na aula, né? Que normalmente os quadris acabam trazendo sintomas também para o lado contralateral. É muito provável que tenha o mesmo problema que acabou tendo a necessidade de fazer a artroscopia do lado esquerdo, né? Queixas características, né, de sentar de cadeira baixa, levantar da cama, tem o sinal do C também positivo, o teste de FADIR também está positivo, e o Hare score dela também modificado está um pouco mais baixo. É muito provável que tenha a mesma lesão do lado esquerdo. Certo. Doutor Contreras, uma paciente começa, você iniciaria o screening de que forma para investigação? Bom, uma paciente dessa, tendo sido operada há tão pouco tempo, eu me preocuparia em colocar ela em rota cirúrgica, tá? Mesmo que eu suspeitasse, lógico, é uma paciente que já me traz uma pulga atrás da orelha, que ela provavelmente tem uma patologia articular, da mesma natureza que ela teve do lado esquerdo. Não há a menor dúvida disso. Então, já me acendeu a lanterninha aqui, né? Mas ela está em pós-operatório de 3 meses. Ela começou com essa dor há cerca de 2 meses. Então, num pós-operatório de muito pouco tempo. Então, é possível que essa paciente... eu não sei quanto tempo que essa paciente teve de dor antes da cirurgia no lado esquerdo. Por quanto tempo ela ficou com dor? No lado esquerdo, ela ficou mais ou menos uns 6 meses e não melhorou com físio. Tá. Então, eu precisaria ver como é que é a situação muscular dessa paciente, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa. Essa paciente, como é que é a situação muscular dessa paciente? Porque esse é um fator, para mim, fundamental no direcionamento de indicar uma cirurgia ou não. Se essa paciente tiver desestabilizada do ponto de vista muscular, ela não vai para a rota cirúrgica, entendeu? Senão, eu vou ter mau resultado no pós-operatório dela. Então, eu prefiro continuar com ela num programa de reabilitação, preparar essa paciente para ela ter condições de ter um bom trabalho preparatório para ela enfrentar uma cirurgia mais para frente. Eu não vejo necessidade nenhuma de fazer cirurgias com espaços curtos de tempo. Certo.
Dr. Lupzel, o senhor solicitaria algum exame de imagem para essa paciente? É do meu hábito, assim, apesar de o paciente no primeiro momento ali provavelmente só tinha dor do lado esquerdo, né? Mas eu costumo investigar os dois lados, então eu já teria esses exames comigo, mas eu acho que tem que fazer o diagnóstico dela primeiro, né? Ela tem uma dor que é articular, que tem um diagnóstico de impacto femoroacetabular, por isso que foi operado o lado esquerdo. Eu acho que tem que ser feito, documentado esse diagnóstico também para o lado direito, né? Então, eu começaria com um protocolo de estudo radiográfico, aí. Então, a gente está vendo ali que ela tem, não vejo uma retroversão acetabular, um cruzamento talvez alto ali, discreto, mas nada grosseiro. Um offset anterior do colo, nada extremamente alterado, tem um grau de sobrecobertura, um impacto do tipo pincer ali, que pode justificar, se a ressonância dela mostrar uma lesão labral, uma lesão condral, justificar o motivo desse impacto dela mesmo. A ressonância era o próximo passo que eu solicitaria aí. Já, eu acabei solicitando para ela uma artrorressonância. Eu gostaria de... Pode seguir, Fernando, pode seguir comentando a ressonância e a gente já passa depois para... Eu não uso a artrorressonância de rotina, não tenho usado, mas acho uma boa indicação. Acabo não usando por não ter tanta facilidade aqui também. Mas ela tem ali uma lesão labral anterior, né? Dá para ver na imagem no quadradinho mais superior à esquerda. No sagital ali também, no inferior esquerdo. A tomo-reconstrução 3D eu gosto, principalmente nos casos que eu indico a cirurgia, como tu mostrou ali embaixo. Eu acho que eu consigo programar um pouco melhor a minha área de ressecção, meus pontos principais sobre cobertura óssea, tanto acetabular quanto femoral. Não uso para diagnóstico, uso só para aqueles casos que eu já indiquei a cirurgia, mais para planejamento cirúrgico mesmo. Mas ela tem ali a artrorressonância documentando a lesão labral. Não vi grandes lesões condrais aparentes aqui. Eu acho que fecha bem daí o diagnóstico dela, né? Certo. Essa imagem aqui Dr. William, William, essa imagem na 3D... Me chamou a atenção na 3D. É um pouquinho da espinha, está um pouquinho mais aumentada. Me chamou um pouco a atenção. Eu acho que tem que tomar bastante cuidado. Concordo bastante com o que o Contreras falou em relação ao desequilíbrio. Tem que lembrar que ela está num pós-operatório imediato, então era um quadril que era assintomático, pelo que tu colocou, e talvez pela sobrecarga da cirurgia, digamos, de você jogar o peso mais para esse lado, ela passou a ser sintomático. Então é um cuidado que deve ter. Eu não sei se tu tem... Eu vi que tu fizeste a artrorressonância, eu também não tenho... Aqui em Lages a gente não tem a artro, então acabo fazendo mais a ressonância, senão teria que ir para Floripa para fazer. Tu tem feito teste anestésico junto ou não? Hoje em dia, aqui tem o pessoal que faz da clínica de ressonância, eles têm feito, quando faz artrorressonância, eles fazem a tomo junto e já faz o teste terapêutico no mesmo momento. Eu confesso que em alguns casos, quando é claro, tem só solicitado a ressonância e a tomo, porque a tomo eles dão todo o cálculo dos ângulos, né? Que a gente leva em consideração. Pacientes femininos, até por questões assim de ter já me incomodado um pouco dessas dores residuais de pós-operatório, eu normalmente tenho feito de meio de rotina o teste anestésico, até porque eu não tenho a arto aqui. Mas eu concordo com o que tanto o Fernando falou quanto o Contreras. Acho que é uma lesão labral, só que tem que lembrar que ela está com 3 meses de pós-operatório do lado esquerdo, né? Sabendo que essas lesões normalmente demoram aí de 3 a 6 meses, uma recuperação de pós-operatório bem feita de artroscopia. Então, acho que um pensamento, talvez no início, acho que seria mais conservador no primeiro momento, e se mantivesse sintomas, aí pensaria em alguma coisa.
Renato, só deixar claro uma coisa, tá? Então, essa paciente, quando se ela veio para mim com essa queixa, eu diria para ela o seguinte, que, olha, provavelmente você tem a mesma coisa do outro lado. Não é que eu estou negligenciando isso, tá? Então, como eu disse, me deu o sinal amarelinho ali, mas não quer dizer, eu não estou negligenciando. Só não acho que ela vai entrar em rota cirúrgica, assim, ou seja, pedi o exame, preparei para a cirurgia para ter que operar na semana que vem. Não é isso que eu estou colocando, tá bom? Só para deixar claro isso aí, tá? Tranquilo, Contreira, eu já gostaria de comentar os ângulos tomográficos dela aí rapidamente, para a gente poder ir para a parte final. Você veja só que, para mim, se é 32 graus, para mim está normal, né? O acetábulo, a diversão, para mim também está normal, a diversão média 21 graus está normal, tá? O 125 graus está ok, offset de 4 milímetros, é isso? Isso. Tem uma coisa esquisita, offset 4 milímetros com alfa de 52, é isso mesmo? Tem certeza? Esse era o cálculo tomográfico. Eu acho que está esquisito, porque com alfa de 52, como é que tem um offset de 4 milímetros? Está esquisito aí, né? Tá incompatível isso, né? Ou eu estou errado? Ela tem esse olhar aqui nesse corte, ela tem... mas acho esquisito isso aí. Eu acho que tem alguma coisa que não está fechando aí, né? Eu acho que não sei se está fechando isso aí. Esse offset aí, esse cálculo desse offset aqui está meio esquisito aqui, né? Eu boto em dúvida esse offset de 4 milímetros com um ângulo alfa para 52 aqui, né? Certo. Mas, não sei. Eu tenho dúvidas. Não. Eu acho que... Inicialmente. eu acho que essa paciente, ela deve ser talvez preparada. Eu não sei, eu acho que é o caso de exame físico. Se ela está com a musculatura bem, eu não vi, eu acho que a paciente tem que botar a mão nela. Está com a musculatura forte, teve uma boa recuperação cirúrgica pós-operatória, é uma paciente que tem força muscular adequada, não tem dor trocantérica, tem glúteo médio bom dos dois lados, tem glúteo funcionando, tem glúteo máximo. Ela é uma paciente que não está disfuncionada. Você entende bem o termo nesse sentido? Ela está funcionando direitinho, a dor dela é exclusivamente no teste de impacto, o glúteo está funcionando bonitinho nela, não tem valgismo dinâmico, ok. Então, ela entra em rota cirúrgica, por que não? Tá? Então, ok, aí eu peço os exames e ela pode entrar na sequência de rota cirúrgica, ok? Beleza. Essa paciente, eu vou adiantar um pouquinho. Eu só não tenho a sangria desatada de sair operando essa paciente. Essa paciente, ela estava um pouco frustrada com o tratamento conservador que ela fez do outro lado, tá? Que não tinha surtido efeito e tal, e o outro lado ela não teve dor nenhuma, recuperação super tranquila, assim não. Eu posso até tentar, mas eu prefiro ir direto, porque evoluiu tudo bem, tá? E eu prefiro ir para o tratamento cirúrgico. Eu vou, até essa parte de tipo de anestesia, eu até tinha colocado, mas mais ou menos eu vou adiantar um pouco o caso, porque a gente está um pouco adiantado na hora, tá? E eu acho que isso é via de acesso mesmo e não vai interferir muito. Então, eu considerei que essa paciente, ela tinha uma subespinal. Tinha uma espinha tipo 2 e, além do impacto, ela tinha esse impacto subespinal, né, associado. Só para mostrar ali a região subespinal, essa região trapezoidal lá na posição entre 2 horas e a posição 12 horas, mais ou menos. Então, no transoperatório, o que se observava? A lesão condral, lá ela tinha uma lesão labral, a princípio não estava muito destacada, mas aquela lesão clássica do Pincer, né? Tinha um pouco de hiperemia lá na região, só para mostrar o aspecto aqui final. Podia
ter tirado um pouco mais, né? A princípio, principalmente lá na região subespinal, não quis ser muito agressivo, porque ela não tinha CE muito alterado. E só para mostrar o aspecto final da sutura aqui. Lá a posição 3 horas, né? Uma âncora 2 horas e mais 3 âncoras para fixação do labo. E no final, o aspecto da osteoplastia com membro em extensão, né? E no final, essa paciente eu acabei optando por fechar a cápsula, porque eu julguei que isso fosse importante para ela. Certo. No PO imediato, ela fez diclofenaco 100 miligramas, uma vez ao dia, fez a AS por 30 dias, que ela usava anticoncepcional, losartan 25 miligramas dia, ela fez bicicleta ergométrica e fez circundução, tudo que manda o protocolo. E uma das coisas que chamou muita atenção é que esse lado, ela sentiu muito mais dor, né? O protocolo, apesar de a cirurgia basicamente ter sido a mesma coisa do outro lado, esse foi um lado muito mais doloroso, né? E aí, consequentemente, a reabilitação teve que ser toda adaptada, né? E aí ela olha e diz, olha, se fosse o primeiro, eu não faria o segundo. Então, a princípio, não tinha muita explicação para toda aquela dor, mas foi um lado que incomodou bastante no pós, usou muita medicação, então não conseguiu fazer a reabilitação do jeito que deveria. Suturou a cápsula nos dois lados, Renato? Oi? Tu fizeste o mesmo procedimento nos dois lados? Tu suturou a cápsula também? Dos dois lados. Então, só o aspecto pós-operatório, acabei não mexendo muito na região subespinal, tirei um pouco do CAMI, que não era muito grande ali. Tá? Esse é o aspecto radiográfico com 15 dias de pós-operatório. Quem gostaria de fazer um comentário, eu posso passar, porque tem bastante coisa desse caso. Posso passar adiante ou alguém Já gostaria? vi isso um monte de vezes acontecer, exatamente porque é o quadril que carregou o outro durante um tempão. Entendeu? E aí, quando você operou, depois que você operou esse quadril, aí ele mostrou a cara dele. Então, O pessoal por isso da que eu dor acho tem ensinado bastante a gente em relação a essa questão da sensibilização, da dor de origem central. Eu, no início da discussão do caso, esses casos que a paciente vem arrastada, tá com aquele quadril doloroso, às vezes a gente espera um pouco para operar, para tentar reabilitar, e quando vai operar uma paciente que está 3 meses com dor no quadril, ela retira o fator agressor ali da dor, mas ela fica com essa dor de sensibilização aí, às vezes dá mais trabalho, às vezes a gente quer esperar um pouco, ver se ela vai sair daquela crise aguda de dor, e às vezes é até pior, né? A cirurgia está tecnicamente sem o que ser questionado, acho que é mais a questão da paciente mesmo, é isso aí. Uma das coisas que ela queixava, além da dor anterior, pós-operatória, é de uma hipersensibilidade do quadríceps, né? Principalmente na inserção do reto anterior. Então, essa paciente, a evolução dela, com 15 dias de PO, ela continuava com dor anterior, né? Com irradiação para a coxa, quando a gente fez aquele raio-x lá. Com 60 dias, ela teve uma leve melhora, mas a reabilitação continuava arrastada. Com 90 dias, teve uma mudança do padrão. A dor passou a ficar mais acentuada quando ela ficava sentada, né? E eu fui acompanhando essa paciente bem de perto, porque ela não estava evoluindo bem. Com 120 dias, teve uma leve melhora e a dor estava atrapalhando nas atividades de vida diária. Ela fez físio com um fisioterapeuta qualificado, alguém que tem bastante experiência com isso, e mesmo assim ela não estava evoluindo. Uma paciente que está 4 meses pós-videoartroscopia, continua com dor. Vocês, a partir desse momento, vocês mudariam alguma coisa, fariam algum exame? A partir de que momento vocês vão atrás digamos, do ponto de vista de imagem, né, nesse tipo de paciente? Bom, as ressonâncias com menos de 6, já com menos de 1 ano já são ruins, né? Porque é muito difícil você diferenciar o que é lesão do que é manipulação cirúrgica, né? Com menos de 6 meses, então, eu acho que eu vi aí que tinham participantes como a Ana Márcia, eu vi alguns radiologistas aqui que estavam assistindo, se a Ana Márcia estiver aqui
na plateia, de repente você chama ela aí para dar um palpite aqui. Eu vi alguém de radiologista aí assistindo o grupo, a palestra. Então, menos que 6 meses é realmente difícil. Eu sei que o pessoal da radiologia apanha para diferenciar. Com menos de 6 meses é muito chato, mas eu acho que assim, se a paciente está atrapalhando a vida dela, você deve fazer um exame de imagem. Ela pode ter evoluído com uma necrose, pode ter alguma coisa que você não pode deixar de fazer um exame de imagem. Acho que deve fazer. Se isso está realmente sendo uma dor que está atrapalhando a vida dela, pode ter evoluído para uma necrose, por que não? Você deve fazer diagnóstico. Certo. Nesse momento, eu solicitei para ela uma artrorressonância, tá? E o que aparecia, na verdade, ela tinha um edema na inserção do reto anterior, que explicava, em parte, talvez essa dor na coxa. A cápsula ela já tinha fechado com 4 meses, mas a gente observava já que a cicatrização da cápsula ela estava bem próxima, né? O recesso cápsulo-labral ele tinha praticamente sumido ali, né? Tanto na região anterior quanto na região superior do acetábulo, né? Com um exame desse, William, o que você parece um pouco, a cápsula realmente parece um pouco mais espessada, né? Eu te perguntei a questão de se tu tinha feito a sutura bilateral justamente por isso, porque a gente sabe que às vezes, dependendo da sutura, você pode ter a cápsula também pode interferir e causar um pouco dessas dores na região anterior do quadril. Pelo que eu vi também, que tu mostrou as imagens, ela não parecia ter muito dano condral, né? Pelo menos na nível de acetábulo. Não. A princípio ela tinha uma lesão grau 3 ali. Eu ficaria mais com partes moles mesmo e provavelmente pensaria em cápsula aí. Certo. Eu resolvi insistir um pouco mais na físio com ela, né? E mais um mês para ver se ela iria evoluir. E aí depois, com 5 meses, ela não continuava não evoluindo bem, com as mesmas queixas, e eu pedi um teste terapêutico para ela. Fernando, com um teste terapêutico mostrando que a dor pré de 7 passou para 3, você continuaria tentando um tratamento conservador, infiltraria, faria alguma infiltração, ou revisaria esse caso? Renato, a paciente ali após 3, 4 meses, que é o período cicatricial já avançado, que a gente passa a deixar de pensar nessas dores do processo de cicatrização, é meio difícil esperar que ela vá melhorar muito, né? Com um teste terapêutico positivo ali, mostrando que ela tem realmente uma dor que é articular, e com uma artrorressonância, que daí eu acho que nessa hora ela é imprescindível para ver essas aderências, a artrofibrose, e tu tem ali já uma aderência cápsulo-labral pós-operatória. É difícil, né? A paciente tem uma indicação de revisão, na minha opinião, porque não tem sentido ela melhorar daqui para frente se ela não melhorou até agora. Uma paciente foi reabilitada bem, num bom padrão, já tinha a experiência do outro lado, e ela tem um comparativo, com 3 meses do outro lado ela estava assintomática. Não vejo por que esperar um pouco mais, eu pensaria na revisão para fazer aquela aderência cápsulo-labral, para inspecionar a articulação, reinspecionar o labrum, que eventualmente possa ter passado algo batido. E uma coisa que alguns trabalhos mostraram recentemente sobre o impacto subespinhal é que não necessariamente tem que ter a espinha gerando o impacto lá embaixo. Muitas vezes aquela região supraacetabular ela é meio flat, ela é meio reta, retificada, o próprio impacto das partes moles, o Pedroni falava muito isso na cirurgia, o impacto da porção reflexa do reto. As partes moles não tiverem uma concavidade naquela região supraacetabular para se acomodar, muitas vezes aquilo ali é motivo da dor também. Então, talvez revisaria para agredir um pouquinho mais aquela região ali, para revisar a parte feita da primeira cirurgia em relação a aderências e labrum mesmo. Eu indicaria a revisão para ela agora, eu acho. Vocês estão vendo a resposta das radiologistas no bate-papo ali?
Não cheguei a... Deixa eu ver aqui. Tem algumas colegas que você, de repente, abre o microfone delas. Se alguma delas quiser falar, elas podem só abrir o microfone. Essa questão de definir se é uma aderência ou não, realmente é sempre difícil, né? Por isso que a artrorressonância, nesses casos, ela ajuda porque ela acaba abrindo espaço, né? Olá, pessoal, boa noite. Está conseguindo me ouvir? Sim, sim. Fique à vontade. Então, para a gente, em termos de imagem, realmente é bem difícil, né? A gente pega bastante quadril ali na imagem, na Clínica Imagem do Bahia Sul, e com menos de 6 meses é muito difícil a gente garantir que o paciente tem relesão. Depois de um ano, como o doutor Contreras falou, fica bem mais fácil. O que é um sinal de alerta para a gente, pelo menos em termos de imagem, é o edema ósseo associado, né? Se tem um edema ósseo bem importante, após 4, 6 meses de cirurgia, sobe nosso sinal de alerta aí para relesão, né? Então, a gente realmente, o laudo, às vezes fica um laudo, né, não muito assertivo, porque realmente há dificuldade da técnica. Mesmo nas ressonâncias de 3 Tesla, a gente tem percebido isso, que está difícil, né? Eu acredito que não seja só uma dificuldade nossa, mas da grande maioria dos radiologistas aqui no país. Obrigado, Juliana. Obrigado, doutora. Nada. Então, eu indiquei revisão para essa paciente com 6 meses, tá? Aqui, na verdade, eu tinha um vídeo dessa paciente, mas acabei perdendo. Isso é, na verdade, de outra paciente com aderência, mas ela tinha aderência cápsula labral da posição 2 horas, eu tenho anotado isso, até a posição onde eu fiz o tratamento do impacto subespinal, ela tinha aderência. Então, eu fiz um inventário e uma liberação do espaço cápsula labral, bem extensa dessa paciente, e deixei a cápsula aberta na revisão para ver se era realmente a cápsula que estava restringindo ou eram as aderências mesmo. E no aspecto, no final, testei em hiperflexão, não tinha sinal de impacto residual, nada. Ela continuava tendo uma hiperemia ali na região da região subespinal, mas nada muito significativo. Vocês têm indicado a revisão de videoartroscopia com alguma certa frequência nesses pacientes que não melhoram? O aspecto que vocês têm visto é esse mesmo, de uma coisa só, né? De o labrum e a cápsula ser uma coisa, né? Na verdade, a gente não conseguir quase nem diferenciar uma coisa da outra, né? Uma das coisas que a gente vai observando é que ela vai arrancando o labrum com o passar do tempo, em virtude da restrição de movimento articular, né? Que a cápsula fica mais encurtada, né? Eu não tenho visto aderência tão rápida assim. Me surpreendeu essa sintomatologia em tão pouco tempo. Eu tenho visto sintomas de aderência mais tardios, Renato. Às vezes o paciente faz aderência e ele vai fazer esses sintomas lá com 8 meses, às vezes 1 ano, aí você vai ver ele tem aderência, né? Mas eu não tenho visto essas aderências com tão espaço de tempo tão curto, não, né? Esse artigo lá do Filipon, na verdade, é basicamente sobre aderência, né? Quais são os fatores para a formação de aderência, né? Idade abaixo de 30 anos, o Harris Hip Score menor que 50, então paciente disfuncionado, que eu acho que um pouco seria o caso dela, porque realmente eu não tinha análise biomecânica dela na época, e os pacientes sem microfratura, né? Na verdade, a lesão condral é inversamente proporcional à formação de aderência, pelo que eles viram aqui. E a reabilitação sem circundução foi um dos fatores associados que eles encontraram para a formação de aderência. Ele não fala nada sobre o tamanho do fio? Não, era uma dúvida que ele tinha. Na verdade, muitas vezes ele trocava o fio por um vicryl para fazer a sutura do labro, mas não tem o rabicho nada do fio, o comprovado. rabicho do fio. Sabe, a impressão que dá é onde você faz a osteoplastia, né? Porque aquilo ali sangra e o labrum cai ali em cima.
E essa paciente, na verdade, ela teve uma reabilitação arrastada, então perdeu mobilidade, teve dor, então perde força, né? Consequentemente, ela acabou evoluindo com aderência. Essa paciente, a dor articular melhorou, né? Mas ela continuava com uma dor anterior na coxa, principalmente para subir dessa escada, mais em topografia de reto anterior, né? Ela, na verdade, sumiu. Na verdade, 1 ano depois da revisão, eu encontrei essa paciente no corredor, ela reclamou que a dor tinha voltado. Então, ela continuava, mais uma vez, com dor articular, né, para ficar sentada mais que 1 hora, tinha um desconforto na região anterior na coxa, tinha um FADIR positivo, mas ela tinha parado as atividades devido à pandemia, e ela era fisioterapeuta, trabalha em UTI, então estava fazendo escala dobrada, né, em virtude da pandemia, e estava reclamando que a dor recidivou. O outro lado nunca incomodou, né? Então, esse caso, agora eu vou me debruçar de novo nele, porque ela pediu uma nova artrorressonância para ver o que está acontecendo novamente no quadril dela. Renato, Oi, pode falar. eu tive um caso essa semana bem parecido em relação à questão de uma paciente com dor articular sem nada de morfologia assim que justificasse tanto. Eu botei 2 pés atrás aí em relação ao caso, coincidiu com muito isso que tu falou. Eu acho que uma paciente assim que tem realmente um quadro típico, dor articular, tem uma lesão labral, mas falta aquele substrato ósseo importante, assim, um CAMI grande, uma retroversão, eu acho que a gente talvez deixa passar, eu queria saber a tua opinião sobre isso, a gente deixa passar alguma coisa, tem uma peça desse quebra-cabeça que eu acho que possa estar faltando, né? O estudo da biocinética, por exemplo, comportamento biomecânico, essa paciente faz algum tilt, talvez pé, eu não sei, eu pensei para essa paciente a mesma coisa, vou operar o quê nela, né? Quem sabe eu vou corrigir algumas coisas ali, mas a impressão que eu tenho é que eu posso estar deixando passar alguma coisa, ou de versão femoral, ou de comportamento biomecânico. O que tu acha em relação a isso? Posso te responder no decorrer dos próximos slides, que eu tenho uns 4 slides, na verdade, de alguns detalhes que eu queria comentar. Pode ser? Então, assim, a gente, na verdade, é muito, como ortopedista, a gente gosta tem sempre aquela tendência a protocolo, né? Na verdade, a gente procura números e coisas para nos guiar. Mas quando a gente fala em alterações mecânicas, a gente acaba usando muitos exames estáticos para basear a conduta de uma patologia dinâmica, né? Então, tem algumas coisas que talvez a gente não identifica. Então, quando a gente olha um trabalho, que nem esse que foi publicado no American Journal, que mostra que os índices radiográficos de pacientes com um quadro clínico característico, né? E história, exame, as radiografias, o que a gente tem de subsídio, todos os ângulos que a gente usa, eles não predizem resultado funcional desses pacientes, tanto em 1 ano quanto em 2 anos de pós-operatório. Então, essa equação, na verdade, do impacto femoroacetabular, para alguns casos ela pode ser simples, mas para outros casos ela parece ser muito mais complexa. A gente tem um grupo conforme eu tinha falado, os índices radiográficos, eles não nem isolado, nem combinado, eles são significantes para preditor de melhora nos scores de avaliação. Então, a gente tem um grupo que a gente estuda bastante essa questão, né? E uma das coisas que a gente tem visto é que a gente identifica no mínimo 2 perfis de paciente com impacto femoroacetabular. A gente tem mais, mas de um primeiro momento a gente tem no mínimo 2 biotipos de paciente com impacto. A gente tem um paciente que é o clássico, aquele UCAM com retroversão, que é o paciente com os mecanismos protetores. Então, é aquilo que o Dr. Giancarlo falou lá atrás, é um paciente que ele protege, ele consegue se adaptar. Então, ele cria esses mecanismos protetores que eles visam o aumento do espaço articular, né? Esse trabalho lá do grupo do Pascal Boller já mostra exatamente isso, que tem alguns achados biomecânicos que eles vão fazer, que o paciente faz inconscientemente para tentar fugir do impacto. Um deles é a abdução, que o paciente, ao invés de fazer o drop pélvico durante a marcha, durante as atividades, ele faz o contrário, ele faz uma abdução, ele levanta a pelve do outro lado para tentar fugir do impacto e aumentar o espaço articular.
Ao mesmo tempo, a gente tem a questão, né? Eu vou mostrar nesse outro vídeo que fica mais interessante. Então, o gráfico lá mostrando que a pelve do outro lado, ela sobe ao invés de descer. Então, nota que esse paciente, a hora que ele apoia, a pelve do outro lado, ela levanta, para justamente tentar aumentar o espaço articular anterior. Ao mesmo tempo, a gente vê que a pelve ela é mais retrovertida desses pacientes protetores. E eles também têm essa tendência sempre a fazer as atividades em rotação externa. Esses, muitas vezes, são aqueles pacientes que têm hérnia, que têm pubalgia, que têm uma série de outras patologias. E, na verdade, o que acontece com eles é que eles estão protegendo o impacto, né? Então, o cara, ele trata diversas coisas, mas muitas vezes ele se adaptou à anatomia óssea do quadril dele e isso está gerando sobrecarga em outro lugar. A válvula de escape, ela precisa ser descarregada, né? Em algum momento ele pode começar a ter sintoma no quadril. E a gente tem também, e isso acaba gerando também uma redução de arco de movimento. E a gente tem também os mecanismos indutores, que eles vão gerar uma diminuição do espaço articular antero-superior, né? Que é ao contrário dos outros pacientes, do paciente anterior, né? Esses pacientes eles vão ser induzidos ao impacto femoroacetabular. Então, observe que a pelve, ao invés de subir, ela cai do outro lado, né? Ao mesmo tempo, quando a gente olha esse paciente de perfil, olha a diferença na inclinação pélvica dela. Ela acaba aumentando a cobertura anterior transitoriamente da articulação e muitas vezes ela predispõe ao impacto por esse desequilíbrio neuromuscular, muitas vezes. Outra coisa é a adução e rotação interna, que também são bem comuns nesse tipo de paciente, né? Então, eles acabam que eu acho que esse era mais ou menos o caso dessa menina. Ela tem mecanismos indutores, né, que levaram ela a fazer, claro, ela tinha algumas alterações radiográficas, mas ela não tinha nenhuma redução de arco de movimento, né? Então, só para exemplificar melhor isso, né, observe esse corredor aqui. A gente identificou o impacto e vai tratar um impacto nesse corredor. Olhando ele, até parece um corredor razoável, né? Ele mantém um bom ritmo, né? Mas quando a gente olha, a hora que ele vai tocar o pé no solo, durante a fase de resposta à carga, a gente observa que a pelve dele está nivelada. A hora que ele toca o solo, olha o que acontece com a pelve dele. Então, ele tem um drop pélvico exagerado aqui. Esse drop pélvico exagerado, muitas vezes, pode gerar uma série de alterações e o nosso quadril, né, os nossos ângulos que a gente calcula lá no exame radiográfico, quando esse paciente ele faz o apoio, eles podem ser completamente diferentes. Então, assim, imagina o que vai diminuir a cobertura pélvica nesse quadril direito dessa paciente, ao mesmo tempo o impacto, o espaço isquiofemoral ele fica extremamente reduzido, ao mesmo tempo você tem uma adução, né, do joelho desse paciente fazendo um valgo dinâmico, uma rotação externa da tíbia, você tem todo o mecanismo biomecânico compensatório, e nesses casos, muitas vezes, o impacto femoroacetabular, ele não é a peça principal, ele é só, digamos, parte dela. Então, às vezes, a gente acaba focando nisso demais na articulação, né? E, às vezes, um quadril borderline para a gente, um CE de 25, um ângulo articular normal, ele pode se tornar dinamicamente displásico, ou mesmo fazer impacto de acordo com o comportamento motor. Então, tem algumas coisas que, às vezes, a gente não consegue identificar e a gente, às vezes, não entende por que um paciente que a gente faz, às vezes, a mesma coisa de um lado ou pacientes diferentes com as mesmas lesões evoluem de forma diferente. Deixa eu só passar aqui o slide. Então, a partir daí, a gente mais ou menos estratificou esses pacientes nos pacientes protetores e nos pacientes indutores, né? Então, o paciente com mecanismo de proteção sintomático, com bom desempenho muscular, parece que esse é um bom candidato para a cirurgia, aquele paciente que ele vai ter uma boa reabilitação inicialmente e vai ter uma boa resposta ao tratamento. Agora, já se o paciente ele tem um mecanismo de proteção e ele tem uma redução do desempenho muscular, quando eu falo em desempenho muscular ou competência muscular, isso pode ser tanto falta de força, quanto controle motor, quanto falta de ativação. Então, na verdade, a equação ela acaba sendo meio complexa às vezes. Então, às vezes, esse paciente ele vai se beneficiar de uma reabilitação antes de uma provável cirurgia, aquilo que o Contreras comentou lá. Quando esse paciente tem mecanismo indutor, um desempenho muscular razoável, talvez com uma reabilitação ele mantenha sintomas, mesmo tratando os mecanismos indutores, ele
aí possivelmente ele seja um candidato para a cirurgia, né? Em alguns casos pode até não precisar, porque a alteração óssea ela é tão pequena e o paciente ele pode se tornar assintomático, ele pode aprender ele pode criar mecanismos para conviver com aquilo ali sem dor. Agora, se o paciente ele tem mecanismo indutor e baixo desempenho muscular, esse é aquele caso que definitivamente talvez a cirurgia é algo que está um pouco distante para ele, porque o resultado parece que não fica longe do esperado, né? O Filipon tinha uma coisa que ele usava o Harris Hip Score para indicar a cirurgia. Então, o Harris Hip Score abaixo de 58, 59, ele não deixava esse paciente operar, ele reabilitava antes. Primeiro, que o Harris Hip Score, em média, ele melhora uns 20 pontos. Então, se você vai de 60 até 80, você já se enquadra lá no bom. Agora, se você está em 59, 20, você vai ficar em 79, então, teoricamente, você acaba não atingindo o resultado bom. Só que parece que a coisa acaba sendo mais complexa, e quando a gente fala de movimento humano, a capacidade que o cérebro tem de se adaptar e de criar atalhos, às vezes a gente é surpreendido com isso, né? Mas a gente ainda está começando com isso, é algo que a gente está tentando estratificar, mas a gente espera evoluir bastante com isso aí nos próximos anos. Agora, vendo tudo isso que você viu dessa paciente, olhando agora para trás, você teria operado ela? Olha, possivelmente não. Ou teria feito uma boa reabilitação antes para depois operar ela. Então, eu aprendi com um cirurgião antigo que ele dizia o seguinte, que você leva alguns anos para aprender a operar e uns 20 anos para dizer assim, não é hora de operar. Talvez a gente consiga usar o que a tecnologia traz para a gente aí para ajudar a encurtar um pouquinho esse tempo, né? Mas são algumas alterações. E, na verdade, essas alterações do comportamento motor, elas vão... muitas vezes o paciente ele tem dor trocantérica, dor lombar, dor femoropatelar, fascite plantar, e o mecanismo acaba sendo mais ou menos parecido, né? Onde é que vai estourar, na verdade, onde ele tem a anatomia um pouco mais alterada e onde ele está mais fraco, às vezes, né? Então, às vezes, a causa pode estar à distância de onde está a patologia. O comentário do Pina ali no bate-papo foi interessante ali, eu acho que tem que ser avaliado todas aquelas questões realmente. Ainda mais hoje em dia que a coisa está... Essa parte psicológica está muito incluída nesse combo, né? Acho que fez um comentário pertinente ali. Na verdade, assim, não é que eu seja um crítico de medicina regenerativa, eu acho que tem seu espaço, eu acho que a gente ainda vai evoluir muito, mas quando a gente fala de biomecânica, movimento humano, acho que a gente ainda está engatinhando ainda. Eu vi o Hal Martin falar disso uma vez, assim, a gente quer ir lá na frente e, ao mesmo tempo, a gente às vezes tem dificuldade em entender o básico, né? Mas isso que o Pina falou perfeito. A gente ainda... E aí você pega, por exemplo, um paciente que tem um mecanismo um mecanismo de indução. Você abre a cápsula dele, você gera mais indução. Ao mesmo tempo tem um dano cirúrgico, né, que gera dor. Isso vai gerar muito mais instabilidade, né? A chance de esse paciente ele ter não ter uma boa evolução é grande, né? Mas a gente ainda tem bastante para evoluir nisso. Pessoal, a gente está um pouquinho adiantado na hora, eu peço desculpas por ter deixado coisa aí tão longe, mas a discussão estava boa. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Senão eu vou chamar o doutor Luiz Fernando Funchal para fazer os agradecimentos e a gente encerrar a nossa reunião. Bom, pessoal, eu acho que foi uma reunião de muito proveito, né? Uma das questões fundamentais aí da nossa regional é realmente trazer esses assuntos assim que são difíceis, são do especialista, trazer exatamente as dificuldades, né?
e aproveitar, logicamente, esse mundo da web, trazer pessoas como o Dr. Giancarlo, Dr. Pedroni, que pode contribuir conosco aqui, logicamente, não só os nossos especialistas aqui, da nossa regional aqui, Contreiras e companhia, né? Muito obrigado aí às radiologistas também que estiveram presentes aqui, participando com a gente, o Pina, que já fez uma das reuniões conosco aqui no começo, né? Do módulo quadril, né? Então a gente agradece imensamente vocês, né? E como é já se tornando até uma tradição nossa, né? Ao final, viu, Jean? A gente sempre não só agradece, como acaba dando para vocês um pequeno presente virtual, né? Nós não podemos estar presente com vocês, né? Nós damos sempre um presente virtual. Antes da gente terminar, pessoal, queria tirar mais uma foto, tem bastante gente, assim, a gente aproveita para fazer a divulgação, né? Mas antes disso, eu vou dar presente aos nossos queridos palestrantes ali, que vão receber também cada um deles, um retrato animado, né, de cada um deles, né? Espero que vocês gostem, né? O Dr. Giancarlo, né? Que é meu amigo pessoal, aí estivemos tantos anos juntos ali na residência, né? E hoje o doutor Renato Locks, né? Que também já foi nosso diretor científico, que participa da nossa gestão também. Espero que vocês gostem. Essa aí é um presente que vocês vão receber no próprio WhatsApp de vocês, tá? Um presente do Luiz Felipe Funchal, que é o meu filho, né? O meu filho de 12 anos que desenha. Então, espero que vocês tenham gostado. E antes da gente terminar, pessoal, vamos fazer uma fotinho para divulgação na nossa regional e dar uma boa noite a todos vocês. Então, eu vou preparar aqui, pessoal. Só um minuto. A doutora Ana abriu a câmera, como a doutora Roberta também. Então, muito bem, pessoal, sorriam para a câmera. Eu vou tirar 2 fotos que tem bastante gente, tá? Pessoal, quem puder abrir a câmera, alguns segundos, vamos olhar para a câmera, sorrindo. Perfeito. Pessoal, a segunda, vou tirar a segunda agora, tá? Quem puder abrir a câmera também, novamente, muito obrigado. Sorrindo para a câmera. Pessoal, obrigado. Olha, eu só posso agradecer. Jean, mais uma vez, não sei se você quiser falar mais alguma coisinha para finalizar, né? Para a gente dar uma boa noite a todo mundo. Agradeço muito, boa noite a todos. Tenham uma ótima noite. Obrigado, Funchal, pelo convite. Obrigado a todos. Então, sem mais, boa noite a todos. Até a próxima reunião no nosso próximo módulo, na segunda terça-feira do próximo mês. Um abraço a todos. Galera, obrigado. Valeu, obrigado. Boa noite, pessoal. William. William. Até mais. Bom dia. Cadê o William? Tá lá, William. Até mais. Até mais. Valeu. Depois a gente fala. Abraço. Pode deixar. Abração. E aí, professor? E aí? E aí, uma cachaçinha aí? Tá aí, tô vendo aí atrás do copinho, hein? Vou para aí. Bom. Ele só foi desconectando, só para molhar o bico. Muito bom, muito bom. Parabéns, gente, parabéns, foi muito legal. Muito bom, valeu. Abraço para vocês. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Vamos jantar.